Oi, Flora, paz. Hoje que eu tô aqui respondendo um monte de coisa aqui no meu WhatsApp, vou tirar o dia hoje para me dedicar ao ministério hoje. Mas, então, aquilo que nós estávamos falando ontem, eu estava na casa dos outros, é complicado, né? Gravar certas coisas na casa dos outros é difícil. Ainda mais pra gente que não é crente, aí é complicado. Explicar as coisas do espírito para quem não tem um espírito é osso, menina. Então, na realidade, Flor, não é assim que funciona, sabe? As pessoas às vezes falam assim, Ana, mas por que a mulher precisa passar por tanta humilhação? Por que que a mulher precisa se submeter a tanta coisa para ter um casamento restaurado? Isso é injusto. Isso parece assim que Deus está do lado dos homens, ao invés de estar do lado das mulheres. Parece que pesa mais pro lado de cá do que do lado de lá. Tem muitas mulheres que se sentem dessa maneira. Só que na realidade, eu tô falando porque, querendo ou não, eu tenho uma experiência de 6 anos, né? Meu marido saiu de casa em 2012 e até hoje não voltou. Então, foi dezembro agora desse ano, iria fazer, porque eu sempre profetizo assim, iria fazer. Iria fazer 6 anos, né? Então, e aí eu também pensava assim, que parece que a coisa pesa mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Aí eu fui procurar saber, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou uma pessoa que eu sempre busco resposta para tudo que existe, assim. Não resposta lógica, mas alguma resposta. Então, eu fui começar a buscar entendimento, a analisar certas questões, a ouvir certas palestras, seminários, simpósios, ler livros de pessoas, principalmente mulheres, que passaram pelo mesmo que eu. Porque assim, eu sou da corrente de pensamento do seguinte, eu acho que a pessoa, para ensinar, eu tô falando eu, não estou falando que eu sou a verdade absoluta dos fatos. A pessoa, para ensinar sobre alguma coisa, ela precisa ter uma certa experiência naquilo que ela se compromete a ensinar as pessoas. Então, por exemplo, eu, Ana Paula, quando eu sou contadora, certo? Quando eu vou buscar conhecimentos na contabilidade, eu vou em quem? Em quem me formou contadora. Eu vou no meu pai. Pai, isso assim, assim, assim. O senhor tem experiência? O senhor sabe o que é isso aqui? Não, Ana Paula, mas eu conheço uma pessoa que é fera nisso. Uma pessoa que entende isso aí a fundo, porque estudou, porque se informou, porque tem experiência na área. Aí vamos atrás dessa pessoa que o meu pai indicou. Então, ou seja, se na área do conhecimento secular a gente sempre procura pessoas que passaram pela situação, que conhecem a situação, que são doutores, expert naquilo, porque vivenciam aquilo, por exemplo, eu não vou procurar um contador formado em planejamento tributário num hospital. Eu não vou conversar com o médico a respeito de tributação. Não que o médico não seja impedido de entender, mas ele talvez não vai sanar minhas dúvidas, porque ele não se preparou para aquilo. Ele não vive aqui. Eu vou atrás de um especialista na área tributária, de alguém que tem um escritório, que trabalha com isso, que tem clientes, que vivenciou várias situações, que passou por várias situações no que se refere a esse assunto. É ou não é? Você não vai fazer isso? Se você vai procurar um cara na especialidade médica. Você vai perguntar para seus amigos, eu quero um cara especialista, eu quero um cara, quem é a personalidade para mim conversar com essa pessoa? A personalidade na área de urologia é fulano de tal, então você vai atrás do cara. Por quê? Porque na sua cabeça ele tem experiência, ele tem vivência, né? Ele estudou, ele pesquisou. É ou não é assim? É. E por que que eu, na área de casamento, eu tenho que procurar pessoas que nunca se casaram?
Eu gosto de pensar. Eu sou uma pessoa que eu penso demais. Então, eu nunca vou dar uma opinião a respeito de um assunto que eu não entendo, que eu não sei. Eu nunca vou fazer isso. Por quê? Eu não tenho experiência, eu não sei como que eu vou passar para frente uma coisa que eu nem sei. Não tem como. Então, eu nunca vou procurar, por exemplo, pessoas que não são casadas, pessoas que não viveram essa tragédia. Eu quero saber de quem viveu e venceu. Então, por isso que a primeira história que me chamou a atenção foi da Ellen Chell, que é uma pessoa que, né, até hoje luta por restauração de casamentos, um ministério fortíssimo nessa área, uma pessoa muito respeitada, né? Eu vou procurar quem? Gisele Nascimento, que teve um casamento complicado e venceu. Eu vou procurar quem? A Eixla, que nos 6 primeiros anos de casado, o marido era completamente drogado e descompromissado. Então, eu vou querer ouvir pessoas assim. Eu vou querer saber, como que você conseguiu? Como que Deus fez? Eu vou procurar quem? Uma ótima pessoa, o Walter. Walter passou por inúmeras provações. Ele e a Flávia, né? A Flávia não o queria mais. Não estou falando que ela não tinha motivo, porque, né? Quem vai virar falar pro outro do nada, se não te quer mais? Tem motivo, não tem? Se é plausível ou não é outra história. Então, assim, eu vou procurar essas pessoas. Então, eu procurei, comecei a pesquisar, comecei a buscar, comprei alguns livros, comprei um livro de uma americana, esqueci o nome dela, cara, agora. Um livro de uma americana que conta a respeito da restauração do casamento dela. Ela é uma professora de balé, né, que se tornou evangélica depois que o casamento dela começou a se complicar. Depois, eu posso até informar qual livro que é. Ótimo livro. É um livro assim que acende a sua fé e a sua esperança num Deus que restaura casamento. Então eu fui atrás de pessoas que venceram aquilo que eu queria vencer. Mas eu fui atrás de pessoas que realmente poderiam ser espelhos para mim, que vão falar para mim, que entendem a minha dor, que entendem onde é que eu estou passando, que entendem o que é a dor da rejeição, que entendem o que é isso. Então, quando eu virar e falar para você, eu sei o que é isso, cara, não tem como você virar e falar para mim, Ana Paula, sabe nada. Claro que eu sei. Eu vivo isso até hoje, bem. Então, assim, eu sei que a gente às vezes pensa nisso, mas eu também sei que muitas vezes nós mulheres vimos de uma paternidade problemática. Então eu comecei a entender que o meu primeiro problema com Deus não era a questão do meu casamento, era a questão de eu vê-lo como pai. Por quê? Porque eu tinha um péssimo relacionamento entre eu e meu pai. Então, assim, na minha concepção, meu pai nunca cuidou de mim, meu pai largou minha mãe e foi viver sua vida e depois arrumou uma pessoa, se casou com ela e, querendo ou não, deixou um pouco de ser meu pai, deixou de ser aquela figura protetora, presente na minha vida para se dedicar a outra família. Não estou dizendo para você que isso é certo o que ele fez ou que ele é errado o que ele fez. Ele fez uma escolha, ele fez uma opção. Mas eu estou dizendo o jeito que eu me sentia. Se você for falar com meu pai vai falar, não, mas eu sempre estive do lado dela, eu sempre estive junto dela, mas eu não me sentia assim. Eu não me sentia amada, querida. Todas as vezes que meu pai me encontrava, como eu estava numa idade problemática, eu estava na adolescência, junto com a minha irmã, eu estava muito rebelde. Então, todas as vezes que meu pai me procurava para a gente conversar, a gente não conversava, a gente brigava. Só que o meu pai, ele tem uma natureza muito parecida com a minha. Né? Eu tenho uma natureza muito parecida com a dele. Ele é, tipo assim, ele é muito impaciente, sabe? Até mais que eu. Eu acho que eu ainda sou um pouco mais tolerante porque eu puxei um pouco a paciência da minha mãe. Mas meu pai é extremamente paciente, meu pai não sabe conversar, meu pai quer encerrar as discussões na imposição. E comigo isso não rola. Entendeu? Isso comigo, imposição. Por exemplo, eu te dou a oportunidade de você me convencer que eu estou errada. Então, me apresente argumentos fortes, plausíveis, para que eu possa ver que eu estou errada, para me fazer pensar. Mas não vem impor as coisas em cima de mim, não, porque não vai rolar. Eu tenho um problema muito sério
com imposição. Não que eu desrespeite a autoridade, mas eu acho que impor as coisas às pessoas não cativa respeito em ninguém. Eu acredito que se você tem um argumento, se você tem suas razões, você tem o poder de convencer as pessoas e trazer essas pessoas através do respeito. É isso que eu acho bacana. Então, o que acontece? Eu fui atrás dessas pessoas e aí eu comecei a ver que realmente Deus fez algo na vida dessas pessoas. Mas eu também comecei a observar que essas pessoas começaram a dizer que esse tempo de espera, esse tempo de tratar de Deus, era um tratar de Deus na vida delas. Então, ou seja, o que eu comecei a notar? Que Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de situações. Então, por exemplo, a gente está aqui passando por essa experiência para ser aprovado, para ter um caráter moldado, certo? Então, se Deus sabe que você precisa de molde em certa área, Deus vai permitir você passar por algumas situações para que seja cultivado em você esse caráter. Porque Deus não quer lançar ninguém no fogo do inferno. Pelo contrário, Deus quer resgatar todo mundo. Mas para você se aproximar de Deus, você ser salvo, você ser liberto e você ser cidadão do céu, você tem que se parecer com Ele. Como é que você vai viver algo de Deus se você não tem nada de Deus? Tem jeito? Não tem como. Aí a gente vem nas justificativas. Ah, mas eu não merecia ser traída, eu nunca traí ninguém. Ah, eu não merecia ser passada para trás, eu nunca passei alguém para trás, tá? Ok, você pode não ter agido daquela forma com alguém, mas vai olhar o resto das coisas. Vai olhar como que... Eu não sei você, eu estou falando de mim, por isso que eu gosto de falar de mim. A povo fala assim, você abre você abre sua vida demais, você se expõe demais. Claro, eu vou expor os outros, vou expor ninguém, eu vou me expor. Eu vou te dizer Ana Paula, se você for pegar desde o início do meu casamento até o final, você vai ver que eu nunca coloquei o meu casamento em lugar de honra. Consequentemente, nunca coloquei meu marido em lugar de honra. Pelo contrário, entendeu? Era tipo assim, tinha algo para fazer e tinha algo para fazer com meu marido, com os meus filhos, eu sempre escolhia outra coisa. Talvez pela imbecilidade de achar assim, eles estão comigo todos os dias. Entendeu? Então, por exemplo, um dia, eu vou te contar uma situação, de várias, foram 12 anos desse jeito. Um dia, tinha um churrasco para eu ir com meu marido, na casa de um amigo dele. E o amigo dele está lá, o amigo dele, a esposa, os filhos, os outros amigos de trabalho, iam todo mundo estar lá. Era um churrasco para a família. Só que eu tinha ensaio com a minha equipe de louvor na época, da igreja. E aí, o que eu fiz? Ao invés de chegar na minha equipe de louvor e falar assim, gente, eu tenho um compromisso de família, se vocês quiserem ir aqui ensaiando e tal, ou então a gente ensaia umas 2 horas mais cedo, a gente passa rapidinho algumas músicas, só para não desmarcar o ensaio, mas eu tenho que sair tal hora porque eu tenho um compromisso com meu marido, com a minha família. Ao invés de eu fazer isso, que era o que eu faria hoje, o que eu fiz? Danilo, pega os meninos, vai no churrasco e eu vou ensaiar. Como assim, Ana Paula? Você não vai com a gente? Ah, mas por que você não pode ir com a gente? Vamos com a gente, é nossa família. Eu queria te levar lá, eu queria que os meus amigos te conhecessem. Não, Danilo, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Eu estou ocupado, você não está vendo que o que eu estou fazendo é importante? Eu quero tocar, eu quero ensaiar com a minha equipe. Eu tenho uma apresentação, entendeu? Eu tenho uma apresentação e eu não posso deixar de ensaiar. Tá chegando o dia de apresentar e eu não posso. Eu não disse para ele assim, não, eu vou lá ensaiar 1 horinha, 2 horinhas, aí quando for tal hora eu saio, venho e a gente vai. Não, eu já falei para ele que eu não ia, eu já coloquei aquilo como o mais importante e desci. Aí você me fala, Ana Paula, mas uma vez ou outra, sim, uma vez ou outra, é normal. Sempre. Que eu me lembre, sempre foi assim. E outra coisa,
Quando, por exemplo, tinha almoço na família dele, quando tinha alguma coisa para fazer, algum aniversário para ir, dia de domingo, eu sempre ficava mal-humorada. Eu não sei te dizer por quê. Eu sempre ficava chateada, a gente sempre brigava aqui em casa, a gente chegava lá no lugar brigado. Todas as vezes. Por que você fazia isso, Ana Paula? O que ele fazia para você? Nada. Eu ficava irritada, eu ficava chateada. Porque eu queria ficar em casa e ele queria sair. E ao invés de eu sair e acompanhá-lo, não, eu queria ficar em casa. Aí eu juntava um monte de coisa para fazer. Ah, porque eu tenho que fazer, eu tenho que lavar roupa. Ah, porque eu tenho que não sei o quê, essa casa tá uma bagunça. Aí eu colocava impedimentos e deixava todo mundo nervoso e deixava todo mundo chateado. Aí você me fala, isso ao longo de 12 anos. Como é que isso reflexiona? Por exemplo, todas as vezes que o meu marido quis fazer alguma coisa, ao invés de eu incentivá-lo, posicionar como incentivadora dos projetos dele, eu sempre vinha com a negativa. Não vai dar certo. Você não tá vendo que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Isso, aquilo. Você não me ouve? Eu sempre me posicionei como mãe. Ao invés de falar, não, vai que dá certo. É esse seu desejo, é essa sua vontade? Não, então eu vou te ajudar. Vamos para cima, vamos fazer. Igual quando eu quis fazer a pós-graduação. Gente, isso eu tô falando ao longo de 12 anos, gente. Isso são situações que eu tô contando, citando. Agora, em 12 anos, quantas situações não foi? Ao longo de 12 anos, isso foi virando o quê? Um buraco negro. Aí você vai me falar, mas qual que era o comportamento dele com você? Eu vou falar para você, eu tô sendo sincera. Eu tinha acabado de ganhar na Clara e eu tinha acabado de me formar. E eu ganhei uma bolsa 100% na faculdade. Uma pós-graduação 100%, porque eu fui a melhor aluna do curso. Eu sempre fui muito esforçada para a área de estudos, essas coisas. Eu sempre gostei disso, de estudar, de instruir e tal. Então, eu ganhei essa bolsa 100% no dia da minha colação de grau da faculdade, porque eu fui a melhor aluna da turma, aluna de destaque. Então, olha o que aconteceu. Eu falei para ele, eu falei, Danilo, você acha que eu aceito ou rejeito? Porque com a Ana Clara desse tamanhozinho, pequenininha desse jeito, ela tá amamentando, isso eu tô falando de uma criança de 1 mês e meio, tá? E as aulas vão começar daqui a alguns dias. Então, assim, vai ficar muito complicado, sabe? Para você, para mim. Eu acho que eu vou rejeitar a bolsa. Ele falou, você tá doida? Lógico que você não vai rejeitar. Você foi a melhor aluna da sua turma. Você ganhou. Você tem noção tanto que eu gostaria de ser formado? Não, você não vai fazer isso não. Eu falei, Dani, mas como que eu vou fazer? Ana Clara amamenta. Eu vou com você. Gente, até mais ou menos a Ana Clara tem uns 6, 7 meses que ela já poderia comer outras coisas. O Danilo foi comigo em todas as aulas da pós-graduação. A gente chegava às 8 da manhã, saía às 18 da faculdade. Ele ficava esse tanto de hora no sábado, no corredor da faculdade, com a Ana Clara no carrinho. Aí, por exemplo, quando ela tinha vontade de mamar, ele batia na porta, todo mundo já sabia, me entregava, eu assistia a aula com a Ana Clara no peito. Aí eu dava para ele, ela rotava, eu botava ela para dormir. Na hora do almoço, a gente só tinha 1 hora de almoço. Eu saía correndo da faculdade, 20 minutos da minha casa. Eu chegava lá correndo, almoçava correndo. Aí, enquanto o Danilo almoçava, eu dava um banho na Ana Clara. Às vezes tomava até um banhozinho rápido, voltava. Muitas vezes eu chegava com 10, 15 minutos de atraso, mas todo mundo já sabia da minha luta. E o meu marido me apoiou para fazer a minha primeira pós-graduação. Eu sou pós-graduada 2 vezes. Eu tenho a primeira pós-graduação que eu fiz foi em gestão financeira e controladoria, e a segunda pós-graduação que meu pai me deu de presente foi auditoria e perícia. Então eu tenho eu fiz 2 especializações, cada uma de 2 em 2 áreas. Então eu sou especialista em 4 áreas da contabilidade. Então olha só, então ele me apoiou no momento que eu precisei. Então ele, toda a vida, ele teve um histórico complicado
de um menino perdido, porque os pais se separaram e ele meio que ficou no limbo, sabe assim, perdido. Então o Danilo nunca deu certo profissionalmente. O Danilo, tudo ele começava, ele parava, tudo que ele ia fazer não dava certo, ele desistia quando vinham as provações. Mas por quê? Porque o Danilo não tinha a estrutura, entendeu? Que às vezes eu tinha. Que querendo ou não, meu pai e minha mãe se separaram, mas assim, meu pai sempre foi muito rígido com a gente, sabe? De falar, você tem que ir para cima, você não pode desistir, você tem que concluir as coisas que você faz e tudo. Mas já os pais do Danilo não são assim. Se você for olhar, eles também são pessoas que pararam no meio do caminho. Então, são pessoas que já são acostumadas a ter um quadro de derrota, entendeu? Em qualquer área que seja. Não que eu estou desmerecendo eles de forma alguma, mas a gente está ponderando as coisas. Então, ele vem dessa família e ele se casa com uma pessoa que é totalmente oposto. Então, já tem esse choque. Só que eu nunca soube levantar o meu marido. Eu nunca soube incentivá-lo a melhorar. Por quê? Porque tudo que ele tinha ideia, ao invés de eu pegar, apoiar, falar, não, vai dar certo, então vamos lá, eu vou com você. Eu vou aguentar o tranco para você começar. Eu sempre vinha com ideia contra aquilo. Não, por que você não faz? Ele não quer fazer aquilo. A única coisa que ele queria escutar de mim era, vamos que vai dar certo. É isso que você quer? É isso que eu quero. Não, então vamos que vai dar certo. Vai dar certinho. Eu vou começar a espalhar, vou fazer uns cartãozinhos, vamos botar para quebrar. Vai dar certinho, amor. Não, era a única coisa que ele queria escutar. E ele sempre vinha nos contras. Por quê? Porque eu ia ponderar a respeito disso, a respeito daquilo. E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e tal, tal, tal. Não, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que você vai perder tempo. Isso é papel de esposa? Não, não é. Ah, Ana Paula, mas você pode ter razão, tanto que nunca nada deu certo. Mas se eu tivesse tomado outra atitude de apoio, será que não tinha dado certo? Quantas pessoas também iniciaram coisas grandes através de ideias que outras pessoas também falaram que não ia dar certo e deu super certo? Vamos falar na Bíblia? Construção do muro, Neemias. Quantas pessoas mandaram ele descer de lá? Quantas pessoas tentaram fazê-lo desistir? E ele não provou que ele estava certo? No final, nós não vimos isso e pegamos isso como exemplo para nós? Ele deixou seu cargo, deixou o rei da Síria, foi fazer a obra do Senhor, foi o que ele falou. Estou aqui fazendo a obra. E outras pessoas, vamos pegar aí, ó. Tantas pessoas, cientistas grandes, que começaram a desenvolver suas pesquisas, desenvolver suas coisas. Muita gente também falava que não ia dar certo. Por exemplo, Benjamin Franklin tentou fazer a lâmpada 1000 e tantas vezes. As pessoas falaram assim, você fracassou 1000 e tantas vezes? Ele falou, não, descobri 1000 e tantas vezes o jeito errado de se conduzir a eletricidade. Entendeu? Aquilo que as pessoas falaram não ia dar certo, não ia sair nada, hoje, até hoje, a invenção de Benjamin Franklin é uma bênção para nós. E ele foi uma pessoa desmotivada. Foi uma pessoa que muitos falaram, você até é doido, isso não existe. Como que você vai fazer isso? Para que isso? Você acha que Graham Bell, quando foi inventar telefone, todo mundo aplaudiu e falou, é isso mesmo? Não, deve ter falado para ele também, você é doido, rapaz. Negócio de você falar aqui por um fio telefone e falar com o outro. Ah, que dia. Eu tô aqui no Brasil falando num celular com pessoas que estão até fora do país. Através de quem? Graham Bell. Santos Dumont. O avião. Então, assim, às vezes as pessoas só precisam de um incentivo, uma palavra, e eu não soube dar essa palavra. Então, se você for somar tudo isso ao longo de 12 anos, você vai ver que a pessoa, às vezes, começou a endurecer o coração porque realmente começou a sentir que você não tinha importância. E todas as vezes que uma pessoa não se sente importante na vida da outra, ela vai procurar alguém que ela é importante. Eu não estou justificando. Foi errado o que ele fez. Ele não deveria ter feito isso, não. Mas virar e falar também, ele não deveria ter feito isso, poxa, eu deveria ter feito o que eu fiz? Então, assim, qual o pecado que é maior? O dele do que o meu? Se ele, por um acaso, é acusado
de me trair, de cometer adultério, eu sou acusada de quê? De acabar com sonhos, de desmotivar, desmerecer, roubar o papel dele dentro de casa. Ah, Ana Paula, mas você não sabia, você não era crente. Jura? Jura que essa é a resposta? Jura? Não é. Porque eu não sou coitadinha e nem ignorante. E eu gostava. Gostava de roubar o brilho, gostava de fazer aquelas coisas. Porque as intenções do meu coração eram maus. Essa que é a verdade. Aí você acha que Deus não iria me tratar disso? Você acha que Deus foi injusto de me deixar no vale esse tanto de tempo para tratamento do meu caráter? Aí você vem falar para mim que eu não merecia tratamento? Merecia. E da mesma forma que eu estou contando aqui a mazela do meu coração, cada um de nós que estamos nesse deserto também tivemos as nossas mazelas. Ah, mas nada se compara ao que eles fizeram. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem estudar a Bíblia, vocês vão ver que no mesmo lugar aonde vai quem comete pecado na área sexual, vai estar um mentiroso. E quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu? Ah, não, aquelas mentiras que prejudicam, eu nunca menti. É só mentirinha branca, não existe, irmão. Mentira é coisa do diabo. Mentira é coisa do demônio, porque Jesus é a verdade e a vida, e o diabo é o pai da mentira. O que é a mentira? É o que não é verdade, irmão. Se você tá dentro de casa, alguém te liga e fala assim, fala que eu não tô. É mentira! Pronto, o demônio já tá aí, ó, reinando na sua boca. Se, por exemplo, você tem um dinheiro no bolso, alguém te para no sinal. Eu guardei meu suco aqui, minha comida de banana. Quando é da hora da escola, eu vou comer lá e beber lá. Tá bom, meu amor, tá bom, tá? Vamos me beijar, que é muito lindo. Então, assim, mentira do diabo. Aí aonde que vai o adúltero, vai o mentiroso também, no mesmo inferno. Aí você vem falar pra mim que os pecados têm peso diferente? Não tem, não. Leia Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, que você vai ver que até quem provoca contenda entre os irmãos vai para o inferno também. Não é dele o reino dos céus, é isso que está escrito lá. Quem faz facções, quem promove discussões, quem promove contenda, tudo isso Deus odeia. Só o fato de você pegar e chegar a falar assim, irmã fulana, sabe o que ciclana falou de você? Falou isso e isso. Eu, ó, sério mesmo, se fosse a senhora abrir o olho, ó, já tá totalmente dominada por Satanás. Mãe, eu já tenho escola. É amanhã que você tem escola. Entendeu? Então, assim, na realidade, as pessoas, infelizmente, se vitimizam e tentam se sobressair acima das outras para justificar seus erros. E na realidade, Deus, ele nos mostra que não há justificativa para a gente ser do jeito que nós somos. Então Deus traz o quê? A circunstância como forma de tratamento. A circunstância como forma de tratar o meu e o seu caráter para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. E ele, irmão, ele vai tratar no mais alto grau, porque ele quer queimar isso de dentro de nós. E realmente precisa ser queimado. Tudo que corresponde ao maligno, ao inferno, precisa ser retirado de dentro de nós. Seja a mínima partícula, seja grande pedaços, tudo isso tem que ser queimado para a glória do reino de Deus. Pessoas que não são tolerantes vai aprender no calor da provação a ser tolerante. Pessoas que gostam de mentir vai acabar sendo descoberto, desonrado e tudo que é forma para aprender a não mentir mais. Pessoas que gostam de enganar o outro
seja de qual forma que for, para se beneficiar em algo, vai ser tratado, vai ser envergonhado para aprender a não fazer isso mais. E de que maneira Deus vai trazer isso? De uma maneira que você aprenda a lição. De uma maneira que você entenda a lição. De uma maneira que você vai pegar e falar assim, não, eu não posso continuar descendo de jeito aqui, que eu estou trazendo destruição para minha vida, eu estou errada. Então, por isso que eu sempre falo, qual que é a grande pergunta que nós temos que fazer para Deus, mediante o deserto, mediante tudo isso que nós estamos passando, mediante esses 6 anos caminhando com Jesus, Deus, o que que eu preciso aprender? O que que o Senhor está tentando me ensinar? O que que eu preciso renunciar? O que que eu preciso, sabe, arrancar de dentro de mim, do que concerne a minha parte, aquilo que eu tenho que deixar, porque eu quero deixar lá, o que eu quero sair daqui, eu quero passar de fase. É essa a pergunta que nós temos que fazer. Não é se vitimizar e achar que Deus está pesando mais para um lado que o outro, não. Deus, ele vai provar porque ele ama, provar porque ele quer tirar aquilo que há de inferno de dentro de nós. Ele quer mudar o nosso caráter. Ah, Deus, mas por que que ele faz isso com a gente e não faz isso com eles também? Você não sabe? Tudo é o tempo de Deus, tem tempo para tudo. Eu conheço histórias que os homens começaram a viver esse tempo de provação logo depois que voltaram para os seus lares. Aí Deus começou a pesar a mão lá. Começou a mostrar para eles o erro deles. Eu conheço casos que, por exemplo, quando os homens estavam lá na vida esbanjando e tal. De repente o trem virou, o trem mudou, e o trem desconcertou, e o trem foi de ladeira abaixo. Então há casos e há casos, há pessoas e pessoas. Deus sabe tratar todos os seus, Ele conhece todos os corações. Ele sabe qual é a circunstância exata que vai fazer brotar de dentro de você aquilo que Ele quer que seja brotado. Então não pode falar que o Senhor é injusto, porque falando tal coisa, você virar e falar assim, mas parece que Deus, você está chamando Deus de injusto, você está murmurando. E eu tenho uma pregação no canal que fala, a murmuração só traz destruição. Você coloca lá, encorajando mulheres, murmuração, você vai ver uma pregação lá que eu falo muito a respeito de murmuração, o que é murmuração e o que a murmuração traz. Não traz coisa boa, só traz coisa ruim. Então, se você continua a viver nessa perspectiva de que está sendo injustiçada, que não merecia passar pelo que está passando, você está perdendo a oportunidade de aprender o que tem que aprender. Você está perdendo a oportunidade de tirar de você o que tem que ser tirado. Porque não é Deus que arranca, é a gente que renuncia. Ou você acha que eu não tive que renunciar? Eu era uma pessoa altamente rancorosa e muito vingativa. Eu tive que renunciar a tudo isso se eu quisesse ter relacionamento com Deus e vida mudada por Deus. Eu era uma pessoa soberba até mandar parar, que achava que a minha inteligência era, como se diz, um diamante na minha mão, era o meu tesouro. Ser inteligente, ser bem-sucedida, ter apenas a idade que eu tenho e ser respeitada por grandes profissionais da área de contabilidade que são até mais velhos do que eu, sendo consultada por profissionais de contabilidade que são mais velhos do que eu achava isso o máximo. Eu era muito orgulhosa de mim mesma. O que Deus me mostrou? Que a minha inteligência é tão grande que não foi capaz nem de salvar meu casamento. Ó, quer um soco na costela maior que esse? Se eu fosse inteligência, eu estava casada. Eu estava com a minha família. Eu não sou inteligente. Então, a minha inteligência não manda nada. Minha sabedoria é pequenininha. Então, assim, Deus, ele soube tirar o que tinha que tirar para fazer brotar de dentro de mim o que tinha que brotar. E é assim que Deus faz. Deus vai tratar cada um no seu devido tempo, cada um no seu momento. Mas hoje, quem é chamado para o deserto, para tratamento e para a escola, é eu e você. Mas a gente precisa entender que nós temos um posicionamento. A gente precisa de tomar esse posicionamento. E aí, vamos encarar o desafio? Aprender o que tem que ser aprendido e passar de fase? Não, mamãe, não quero. Obrigada. Ou nós vamos ficar murmurando? Vamos ficar quanto tempo nesse deserto? Reclamando que não tem comida?
reclamando que não tem carne, reclamando que não tem água e não fazendo nada para mudar de fase. A gente vai ficar aqui até que dia mesmo? Até que dia? Então, sabe? Então eu não vejo dessa forma. Eu particularmente, às vezes as pessoas escrevem no meu canal um monte de baboseira. Porque você protege os homens. Porque você é machista. Você joga a culpa toda na mulher. A gente não tem por que passar por isso não. Nós estamos sofrendo mesmo. Coitadinha de você. Eu não tô. Eu não tô sofrendo mais. Eu não choro mais. Pelo contrário. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu pergunto para aquele que tudo me responde. E aí, você tem relacionamento com Deus? Ele fala com você? Ou você vai lá na profeta? Ou você vai lá no profeta? Ouvir da boca de homens e mulheres aquilo que você quer escutar de Deus? Meu filho, passei de fase, ó, um tempo. O que eu tenho que falar, ele fala para mim direto, no reto, no secreto. E é isso que eu tô falando. Mudança. Contato, firmeza, força, fé, esperança injetada direto do trono de Deus. Só que meu filho, minha filha, não adianta não. Não adianta pular de fase. Eu também tenho uma pregação a esse respeito lá no canal. Com Deus não adianta pular de fase não. Aquilo que você tiver que aprender, você vai aprender. Mas você tem que aprender. E você tem que querer aprender. Porque Deus também não vai te empurrar em cima goela abaixo, não. Ele vai deixar você moer aí no 12, aí, ó. Nessa situação, até o dia que você cansar e falar assim, tá, Deus, eu me rendo. Eu quero aprender. O que é que tá acontecendo? Aí vai falar, ah, tá. Agora você quer saber, né? Igual foi comigo. Ah, você quer saber mesmo por que você está passando por tudo isso, Ana Paula? Então deixa eu te contar quem é você. Você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo, você é assim, você é trapaceira, você é isso, você é aquilo, você é enganadora, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E eu, meu Deus, e eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo. Não, não é. Mas eu te escolhi para você ser. Eu te escolhi para causar mudança. Eu te escolhi para você ser testemunha daquilo que eu posso fazer com uma pessoa quando eu entro na história. Eu te escolhi para que através de sua vida outras pessoas entendessem aquilo que elas precisam para a vida delas. Então vamos comigo? E eu falei, ok, vamos embora. Eu já estou toda lascada mesmo. Não tem mais o que perder, já perdi tudo que tinha que perder. Já perdi tudo, estava no zero, estava quebrada, estava moída. Preparadinha para o amassar do oleiro, ó. E aí Deus foi me formando de novo. E eu ainda estou em processo de formação. Porque ainda muita coisa precisa ser tratado, ainda muita coisa precisa ser aprendido, ainda muita coisa precisa ser aperfeiçoada. Muita, muita coisa. Mas Deus, ele não desiste. Por quê? Porque eu não desisti de aprender. Porque eu ainda quero aprender. Eu tenho dias que eu olho assim e falo, meu Deus. Ai, meu Deus, o que o Senhor quer comigo, Jesus? Por que você não me queima logo? Eu sou a pior pessoa do mundo. Pelo amor de Deus, eu tenho umas coisas, Jesus. Oh, meu Pai, eu tenho que aprender a fazer assim. Ai, Jesus, por que eu não dou conta de romper isso aqui? Meu Pai, me ensina. Provoca situações. Eu peço situações, porque eu sei que na situação Deus vai me provar, até eu aprender. Ah, não, Deus, me prova nisso. Eu não quero continuar sendo assim. Eu quero mudar. Eu quero aprender a ser assim. Eu quero fazer assim, Senhor, mas não dá. Quando chega naquela hora, eu faço tudo errado. E Deus fala, não, peraí, vamos de novo, vamos caminhar. Isso é o processo de aperfeiçoamento, de regeneração, de transformação. É um processo. E Deus vai nos transformando, vai processando, até que um dia nós estejamos preparadas para herdar de Deus aquilo que Ele já fez por nós. O que Deus tem para mim e para você já está pronto, você recebe isso. O que Deus tem para mim e para você já está pronto. Ele não tem que fazer nada, já está pronto. Já está pronto desde quando nós estávamos no ventre de nossa mãe. Deus já tem tudo pronto para nós. A única coisa que Deus ainda precisa fazer é eu e você entender para o que nós fomos chamados. E eu e você aceitar o aperfeiçoamento para que nós possamos administrar aquilo que o Senhor quer colocar em nossas mãos. A gente precisa ter o coração certo, precisa ter o coração certo, porque senão nós vamos desperdiçar tudo. E eu quero encerrar
talvez falando da história de um homem ao qual eu acho que não tem como outra pessoa como é que fala? Ilustrar para nós melhor sobre mudança, sobre situação, sobre caráter do que a vida de José. José era quem? Era o filho preferido do pai. Mimado, não tinha os mesmos afazeres que os seus irmãos, era privilegiado. Apesar de ser o caçula, o pai sempre o colocou acima dos mais velhos e sempre fez com que os mais velhos batessem continência para ele. Então ele era como se fosse uma sombra do seu pai. Ele chegava no campo, ele queria satisfação dos irmãos mais velhos. E a gente está falando de uma cultura onde o mais velho é muito respeitado e o mais novo tem que submeter ao mais velho. Porque a cultura judaica é essa. Entendeu? O mais velho é quem toma conta, é o mais velho quem fala no lugar do pai. E ali Jacó estava fazendo tudo ao contrário. Então ele estava desonrando os filhos mais velhos através do mais novo. Por quê? Porque na cabeça de Jacó, José iria ser o primogênito, porque era o primeiro filho da mulher que ele realmente amava. Vamos voltar lá atrás? Ele se casou com Lia porque o sogro dele o enganou. Certo? Então na cabeça dele não, quem era para ser o primogênito é o filho da única esposa, da única mulher com quem eu quis casar, que era Raquel. Era ele que era para ser, então os meninos têm que mandar nele, ele que é meu primogênito, porque ele nem fazia questão do casamento que ele teve com Lia, porque na cabeça dele, como não foi ele quem escolheu, então tipo, não conta isso aqui. Não que ele desmerecia os filhos, não amava os filhos, mas ele dava um lugar de honra para aquele que, se caso não tivesse sido acontecido tudo o que aconteceu, ia ser o primogênito, que era José. Então pensa no sentimento dos irmãos em relação àquele menino, aquele jovem. Por quê? Porque os irmãos já eram homens feitos. Eles viam que o pai dava privilégios que não dava para os outros. Eles viam um tratamento diferenciado e o amor que Jacó tinha por um filho e não tinha por eles. A mãe deles era altamente rejeitada por Jacó, o que deixa qualquer filho muito injuriado. Você quer mais? Olha para você ver. Aí me fala, qual que era o caráter de José? Um menino mimado, um menino que se achava assim, o dono da bola, um menino que tinha o escudo do pai. Aquele menino, pai, ai, Simeão me deu um cascudo. Simeão, castiga agora. Mas pai, o senhor nem sabe o que ele fez, não quero saber. Mas pai, ele pegou um pau, me atira com a minha cabeça. Seu irmão é pequeno. Ou seja, uma justiça totalmente injusta. Porque todos os dois eram filhos. Não interessa, era filho dele também. Então o menino, José era esse menino. Quando os irmãos têm aquela rebelião e eles decidem eliminar aquele que roubava, entre aspas, o amor do pai para com eles, quando eles tentam isso e jogam José naquele poço sem fundo, inicia-se uma situação. Concorda comigo? Por que Deus não proveu para que José fosse libertado imediatamente, solto, e voltasse para Canaã, para o seu pai? Por que Deus não colocou um amigo de Jacó no meio do caminho para resgatar naquele momento e falar, não, eu conheço esse menino, ele é amigo do Jacó, ou ele é filho do Jacó, meu amigo, me dá ele aqui. Ah, ele é escravo. Não, então eu vou comprar, menino, eu vou te libertar para você voltar para seu pai tá louco atrás de você. Por que Deus não fez isso? Porque Deus queria mudar o caráter de José. Deus queria preparar para ele ser governador do Egito. Mas do jeito que ele era lá na tenda de Jacó, ele não iria conseguir administrar tão bem como ele administrou depois de tantos anos de servidão como escravo no Egito. Deus queria mudar o coração de José a tal ponto que ele iria herdar um trono, ele iria herdar um poder, mas ele ainda ia continuar tendo aquele coração de escravo, aquele coração de que eu não mereço nada, isso tudo é o Senhor, com aquela humildade, com aquela verdade, com aquela sabedoria que ele tinha, porque isso tudo
foi construído nos anos de cárcere. Aí você vem me falar, Deus é mau? Deus é justo. Deus, ele sabe o que tem dentro de mim, dentro de você, e ele sabia o que tinha dentro de José. E ele queria queimar aquilo lá. Como que ele queimou? Com os anos de cárcere. Quando José estava totalmente preparado para ser então o governador do Egito, quando chegou o tempo em que José seria usado por Deus para aplacar a fome do Egito, inclusive da família de Jacó, Deus levanta ele, tira ele do cárcere e coloca ele ao lado do maior homem do mundo, do homem mais poderoso do mundo, representante da maior nação do mundo. O cara só era abaixo de Faraó, acima de José só tinha o Faraó. A Bíblia é clara a respeito disso. A única pessoa que poderia mandar e desmandar mais do que José era o próprio Faraó. Homem de inteira confiança do Faraó. Homem que sugestionava e Faraó obedecia, porque confiava na sabedoria dele. Um judeu, um homem usado por Deus. Para uma família, uma nação não ser dissipada, morrer no meio de uma fome. Então, eu olho para essa história e eu vejo que Deus, ele é Deus de circunstância. E que Deus, ele não é injusto, mas ele trabalha nas circunstâncias. Trabalha o caráter, trabalha a resistência, trabalha a nossa fé, trabalha a nossa comunhão. Muitas coisas foram trabalhadas na vida de José, como estão sendo trabalhadas na minha e na sua. Só que o que o diabo quer que a gente acredite? Que nós estamos sendo injustiçadas. Porque aí a gente tira o olho da onde a gente tem que olhar, que é para o aprendizado, por aquilo que nós precisamos receber, por aquilo que precisa ser eliminado. E aí a gente coloca o olho aonde? Deus é injusto. Deus é injusto. Deus está pesando mais para mim do que para o outro. Olha lá, ó. O outro tá lá, tá bem. Trocou de carro, vida boa. E eu aqui. Olha lá, ó. A outra que é amante está vivendo melhor do que eu. E eu aqui. Parece que Deus está do lado é Deus, não está do meu lado. Já por que você pensa isso mesmo? Mas se coloque a sua vida como a vida de José. Aprende. Deixa Deus extrair o melhor do seu coração. Deixa Deus te amassar. Deixa Deus te moldar o seu caráter. Colocar você numa forma. Te transformar por inteiro. Sabe? Para que você possa então sentar na cadeira de honra. Assim como José se sentou. Para que você tenha capacidade, coração reto, firme, um caráter moldado por Deus para você ocupar a posição que Deus quer que você ocupe. Porque do jeito que você está, você não vai conseguir administrar. Se José tivesse ido com aquele mesmo coração, com aquele mesmo caráter de quando ele vivia na tenda de seu pai, talvez tinha se dizimado Egito com Canaã, com tudo, porque ele não ia ter a sabedoria. Ele não ia ter aquele coração. E talvez se Deus trazer hoje o meu marido, o seu, a sua esposa, talvez a gente também não tenha condição de trabalhar na restauração desse relacionamento e administrar essa família sacerdotal que Deus quer nos entregar. Então é por isso que às vezes você não entende por que eu sou tão feliz enquanto espero. Porque eu entendo que talvez eu ainda não estou preparada para receber aquilo que Deus já preparou para mim. E eu prefiro aprender e eu prefiro esperar do que me posicionar à frente, trocar os pés pelas mãos e dar tudo errado. Eu decidi que eu não tenho mais tempo a perder. Então, eu acredito que se você absorver essas coisas, se você entender, trazer para o seu coração, não é uma palavra dura, é uma palavra de sabedoria. É um ensino de vida. É algo que eu tenho visto e Deus tem falado comigo e o Espírito Santo tem confirmado a respeito. Que aquilo que Deus tem para a gente é tão grande que a própria Bíblia diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. E o que nem penetrou o coração de nenhum humano é o que Deus tem guardado para nós. Então a gente não tem ideia, a gente não faz ideia. A gente não faz. Se você sonha
com um posicionamento e você acha que isso é a glória de Deus, quero te dizer que o que Deus tem para você ainda é maior. Você crê nisso? Creia nisso, porque é a verdade, é a palavra de Deus. Então eu quero que nesse dia você possa refletir a respeito disso, falar com o Espírito Santo a respeito disso, e não mais olhar a sua situação como uma provação injusta, mas olhar a sua situação como uma escola de aperfeiçoamento e de crescimento, porque é isso que é. Amém?